Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Você consegue falar para o seu irmão, que bom que você está aqui nessa noite? Fala para ele assim, eu estou feliz de te ver aqui. Aleluia, irmãos. Deus é bom demais, velho. Eu creio que o que Ele está fazendo, o que Ele está construindo nesses dias para mim e para a sua vida, é algo real, visível e palpável. Amém, irmãos? Eu creio que aquilo que Ele lhe prometeu vai cumprir no nome de Jesus. Ele não vai falhar naquilo que Ele prometeu. Ele não vai falhar naquilo que falou a seu respeito. Ele vai entregar tudo o que Ele te prometeu no nome de Jesus. Amém? Então, pode confiar nele que o nosso Deus não falha, ele não muda, Ele tem o poder de se manifestar de maneira poderosa sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? Quantos creem, diga graças a Deus. Aleluia, irmãos, eu creio nisso. Hoje nós estamos aí há praticamente um dia de acabar o mês. Nós estamos aí numa sequência, acho que a primeira mensagem desse mês foi sobre recalcular a rota, quem lembra? E a mensagem que abriu, na verdade, começou esse mês, Deus abençoe o seu mar, que começou esse mês e nós estamos ainda nessa mesma veia de revelação, com mensagens que estão nos fazendo sair da nossa zona de conforto e entrar na nossa zona de confronto. Amém, irmãos? Porque a gente cresce no confronto e não no conforto. É no confronto que a gente avança, que a gente prospera, que a gente cresce, que a gente entende o que Deus tem para nós, aquilo que Deus está liberando para as nossas vidas. Domingo passado eu entreguei uma mensagem aqui poderosa sobre a gente avançar, não deixar esse nível de comodismo nos paralisar e não nos deixar avançar e romper naquilo que Deus tem para nós. Quantos creem? Em nome de Jesus. Quero agradecer as pessoas que estão aí na internet. Vem muita gente aí, que Deus abençoe. As pessoas estão aqui, as pessoas estão de fora, as pessoas estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos podem levantar a mão para você e falar assim, que Deus abençoe essas pessoas aí no nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu quero trazer uma mensagem num nível assim bastante profético e eu estava assim no meu espírito lendo algumas coisas e o Espírito Santo de Deus ele vai gerando a mensagem no nosso espírito e quando dá sexta-feira eu vou ficando triste, irmão, vai ficando angustiado, aflito e eu vou parando de conversar mais, que eu sou conversador, acho que até sexta. Aí depois de sexta eu já fico baqueadinho assim, angustiado, aflito, e eu começo a remoer aquele negócio vai mexendo comigo, e hoje eu quero falar sobre profundidade. Eu quero falar sobre uma igreja profunda, eu quero falar sobre o nível de profundidade que você está com o Senhor, na palavra, na adoração, na busca, na entrega, qual que é o seu nível de profundidade com o Senhor, fora desses ambientes, porque eu creio que existe um nível de profundidade nesse culto, que a gente precisa nessa noite atingir no poder e na autoridade do nome de Jesus. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, você é muito mais profundo do que você imagina. Aleluia, irmãos. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Então, nessa noite eu quero falar que existe, na verdade, um nível de profundidade no oculto, que eu e você, hoje, precisamos atingir. Nós precisamos alcançar esse nível de profundidade no Senhor, porque eu creio que nesses dias, nós precisamos ser, em nome de Jesus, profundos na palavra, profundos na entrega, profundos na adoração. Nessa semana eu tive momentos de muita profundidade no quarto, clamando, orando ao Senhor, buscando a sua presença, buscando uma revelação, buscando um entendimento, buscando na verdade um nível de profundidade onde eu só escuto Deus. Quem pegou a chave, irmãos? Um nível de profundidade que você só escuta Deus. Porque no decorrer do dia, da semana, tem várias vozes que falam na sua mente. Tem a voz da desistência, a voz do desespero, a voz da ansiedade, a voz da angústia, a voz, na verdade, das coisas que você acha que não vai dar certo. Aquelas coisas que você fica preocupado, que infelizmente nem vai acontecer. Felizmente, perdão, nem vai acontecer. Então, olha que coisa forte. Tem horas que a gente escuta tanto a voz aí das circunstâncias, das situações afora, a voz da tristeza, a voz da aflição,
coração. Entenda isso. Nós estamos entrando num nível de profundidade onde nós queremos ouvir, fala comigo assim, a voz de Deus. Irmão, não tem nada mais especial que você falar assim, ouvir Deus falando. Irmão, não tem nada mais poderoso que você entender que Deus está falando com você, que Deus está aí falando especificamente no seu coração. Entenda isso, não é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que Deus tem para falar. Uau, irmãos. Não é aquilo que eu acho que eu devo ouvir, não é aquilo que eu acho que vai acontecer. Não, irmãos, é aquilo que Deus tem para falar. Quem nessa noite quer ouvir aquilo que Deus tem para falar? Irmãos, Deus tem algo para falar nessa noite, na minha e na sua vida. Deus quer falar ao meu espírito, ao seu espírito. Deus quer falar comigo e com você. Se você entrou naquelas portas ali, entendendo, irmãos, que esse momento é um momento espiritual, não tem como dar errado. Você vai viver, em nome de Jesus, um período, não sei quanto tempo, minuto, 30 segundos, eu não sei. Mas eu quero dizer que existe um momento no culto, que é o momento, fala comigo, de mergulhar. Entenda isso. O louvor, irmãos, a abertura, tudo está colaborando, é um rio fluindo aqui. Entenda isso. E a nossa decisão é, eu mergulho ou não? Mergulho. Isso é, fala comigo assim, poderoso. Tem coisas que a gente tem vivido nesses dias e a gente tem entendido que Deus, ele tem algo, fala comigo assim, sobrenatural. Então, quantos nessa noite precisa romper alguma coisa para mergulhar? Não sei o que te impede de mergulhar, o que está te atrapalhando para mergulhar, mas eu quero pregar hoje só para aqueles que querem, fala assim, que quer romper. Irmão, quer romper essa barreira natural, quer romper essa barreira de dificuldade. Eu estou pregando para gente que quer romper. Gente que está com sangue no olho. Gente que está falando assim, Deus, eu vou romper no nome de Jesus. Eu não vou ficar debaixo de ameaça, eu não vou ficar de coisas que eu acho. Não, eu vou romper em nome de Jesus sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre as adversidades. Sim ou não, irmãos? Então vamos lá, quem precisa romper nessa noite? Aleluia. Eu vou soltar uma revelação sobre profundidade agora, que você vai ficar assim, meu Deus. Eu sei de uma coisa, você não está tão profundo quanto você precisa estar. Sim ou não, irmãos? Tem hora que algumas situações são, fala assim, geradas. Para gerar, fala comigo, profundidade. Quem lembra da passagem da dracma perdida? Quem lembra da passagem da dracma? Não, quem lembra? Levanta a mão aí. Deixa eu te ver se você está vivo. Levanta a mão, faz assim, ó. Eu lembro da dracma. Quando ela perde a dracma, o que ela faz? Quando ela perde, o que ela faz? Não, o que ela faz, irmãos? Quando ela perde a dracma, o que ela faz? Não, irmãos, o que ela faz? Vocês não estão lendo Bíblia, me ajuda. O que ela faz quando ela perde a dracma? Ela liga o quê? A lamparina. Tem situações na sua vida que você só vai ligar a lamparina, só vai ligar a candeia se você perder alguma coisa. Entenda isso, eu estou falando de um nível de profundidade que a gente ainda não está entendendo as coisas. Ah, pastor, eu estou perdendo. Pois é, para ligar a candeia. Porque se ela não tivesse perdido, ela não tinha ligado. Ela não tinha posto as pessoas para procurar com ela. Ela não tinha varrido a casa. Ela não tinha feito vários processos que ela fez lá. Entenda isso. Quando ela achou, ela também não tinha se agradecido. Ela não tinha festejado. Entenda isso. Tem hora que um nível de profundidade que Deus está fazendo nos entender. Porque pregar isso é loucura, pastor. É perder sim, irmãos. A vida não é só ganhar. Ninguém vai viver uma vida ganhando, não. Tem hora que você perde, irmãos. Tem hora que você perde em várias áreas da sua vida. Entenda? Porque ela perdeu, ela ligou o quê? A candeia. Nós não quer perder nada. A única coisa que nós somos dispostos a perder num nível de imaturidade, fala comigo, tempo. Quanto tempo nós perdemos e nem ligamos? Sim ou não, meu irmão? Tempo é a coisa, fala comigo, mais preciosa que existe. Pergunta por quê? Tempo perdido não volta. Em qualquer área da sua vida que você perdeu o tempo, esqueça, não volta. Sim ou não, irmãos? Então, para mim levar um nível de profundidade, eu preciso subir um nível, fala comigo, de entendimento. Eu preciso estar aqui nesse ambiente, fala assim, capturando a palavra. Fala assim, capturando, fala comigo assim, a revelação. Fala bem forte, capturando. Fala comigo assim, a revelação. Sim ou não, irmãos? Então fala comigo, eu preciso romper. Fala bem forte, eu preciso romper.
Mas uma coisa forte, eu nunca vi ninguém romper sem tomar uma decisão. Eu nunca vi ninguém romper sem tomar uma. Você podia até anotar isso aí no seu caderno. Eu nunca vi ninguém romper sem tomar uma decisão. Nós somos fruto das nossas decisões. A nossa vida é definida por decisões certas e erradas. Eu nunca vi, falar comigo assim, ninguém romper sem tomar uma decisão. Rompimento está ligado, irmão, às decisões que a gente toma. Sim ou não, irmãos? Então a frase é mais cabulosa. Vai falar assim, ó, primeiro fala comigo assim, eu me posiciono. Não, irmão, fala com vontade. Fala assim, primeiro eu me posiciono. Depois o céu reage. A gente acha que Deus vai agir. Não, Deus vai reagir àquilo que você está fazendo. Então Deus não age, Deus reage. Entende? Primeiro eu me posiciono, depois o céu reage, o céu responde. É só ver a Bíblia está cheia de gente se posicionando e Deus reagindo. É Gideão, você vai vendo Josué, você vai vendo batalhas, pessoas como Zaqueu. Sim ou não, mano? Se posicionou na onde? Em cima de uma árvore. Ficou posicionadinho, não foi? De repente o céu reagiu ao posicionamento que ele tomou. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E a gente vem para um lugar achando que Deus vai agir sem posicionamento. Deus não está pronto para agir, Deus está pronto para reagir. Então entenda, primeiro num culto, nesse ambiente, eu preciso falar comigo assim, me posicionar. Fala assim, me posi. Não, irmão, faz assim, ó, me posicionar. Eu acho que está frio demais, Ed. Esse povo está meio baqueado. Eu tenho que desligar pelo menos uns 3 aras aí. Aí o povo fica com frio e fica só pensando no lanche depois do culto. Levanta a mão para o céu e fala assim, eu creio. Esse irmão da direita. É ele, Jesus. Que vai pagar meu lanche depois do culto. Fala assim, toca no profundo. Eu quero é coisa boa. Fala amém, irmãos. É isso aí. Sim ou não, irmãos? Então, se eu nunca vi ninguém falar comigo romper sem tomar uma. Então entenda, num culto como esse, eu estou falando sobre romper. Eu estou falando sobre a gente ser profundo, sobre a gente mergulhar. Entenda isso. Nesse ambiente tem decisões que eu preciso tomar. Fala comigo assim, primeiro pela fé. Fala assim, primeiro pela fé. Depois com a razão. Depois com a ação. Pegou a chave, irmãos? Uau! Pegou a chave, sim ou não? Quem girou a chave aí? Primeiro com a? Depois com a? Depois com o quê? Com a? Não tem como eu não tomar essas decisões num culto que está falando sobre profundidade. Não tem como eu ficar na rasura quando Deus está falando, eu quero que você mergulhe. Então eu anotei aqui que existe 4 níveis de profundidade num culto como esse. Quantos níveis? Quantos níveis? Então entenda isso. Pergunta ao seu irmão, qual que é o nível que você está? Irmão, se tem quantos níveis? 4 níveis. Num culto como esse, tipo, falar assim, de profundidade. Eu até assisti um filme esses dias. Tem uma moça, uma mergulhadora chamada Carolina Belkis. E é interessante que essa moça, ela é uma mergulhadora e ela é uma sobrevivente do tsunami. Ela é o quê? Uma mergulhadora e uma... Tem filmes sobre ela. Tem filme que ela levanta ali. E os repórteres, quando ela voltou, que ela estava mergulhando naquela região do tsunami. Quando ela voltou, irmãos, e ela olhou, só viu, falar comigo assim, só destroço. As pessoas vieram entrevistar ela e perguntou para ela, como que você sobreviveu? Ela falou assim, no nível de profundidade que eu estava, não havia tsunami. A igreja precisa voltar para esse nível de profundidade. Quem está pegando a chave, irmãos? Se nós estamos vivendo caos, é porque a gente não está no nível de profundidade certo. Nós precisamos mergulhar num nível, entenda isso, aonde essas adversidades, essas dificuldades, fala comigo, não nos alcança. Entenda isso? Quando a onda passou, irmão, a onda chegou a 40 metros de altura, 30 metros de altura, veio varrendo tudo, lá embaixo, mergulhando normalmente. Entenda isso, a igreja precisa voltar num nível de maturidade aonde ela é profunda e deixa de ser rasa. Uma igreja onde ela mergulha profundo, uma igreja onde é tratável, é ensinável, uma igreja onde, irmão, entenda isso, estou em busca. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe um nível de profundidade na palavra que você não escuta nenhum som, você só escuta Deus, você só escuta a presença de Deus.
Entenda isso, irmãos. Eles não entenderam. Eles olharam, quando ela levantou, mergulhou, tudo lindo. Voltou, infelizmente, tudo destruído. Entenda isso. Tem um lugar para a igreja hoje que é um nível de profundidade que Deus quer me levar e quer te levar nesses dias, que Deus quer nos colocar, que Deus quer nos posicionar num nível, irmãos, aonde nós conseguimos, irmãos, esquecer. Entenda isso, irmãos. Nós não vamos escutar o som das lutas, das adversidades, mas a gente vai ouvir o som da voz de Deus. Então, ou a igreja volta à profundidade, ou infelizmente nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Ou nós vamos viver, infelizmente, fala comigo assim, na rasura. Irmão, já viu gente que não sabe nadar, o tanto que sofre? Sim ou não, irmão? Está todo mundo divertindo, é mergulho, é pulo lá de cima. Ele fala, não, eu só vou molhar só até aqui. Não é verdade, não é, irmãos? Porque o fato de não saber nadar e o medo que tem de pensar que pode afogar, deixa ele na onde? Na rasura. A igreja precisa entender isso. Nós temos que viver um nível. Olha que coisa mais forte, mano. Nós precisamos viver um nível onde Deus nos coloca debaixo, fala assim, de águas profundas, irmãos. Sim ou não, irmãos? Porque na profundidade tem proteção, sim ou não? Na profundidade tem, fala comigo, tem livramento. Na profundidade, irmãos, não existe, fala comigo, percas. Ai, irmãos, que palavra, irmãos, eu quero mergulhar profundo. Quando esse louvor estava tocando, eu falei, Jesus, nos leva a um nível profundo, Senhor. Nos leva a um nível de profundidade, aonde nós entendemos, fala comigo assim, a sua vontade. Eu falei em 4 níveis, Senhor, não, abre aí, Ezequiel 47, versículo 3. Olha os 4 níveis aqui de profundidade num culto. Olha que coisa forte. Ezequiel 47, versículo 3. Olha que coisa forte. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu quanto? E me fez passar pelas águas que me davam onde? Para onde? Os tornozelos. Tem uma Bíblia que vai falar arteiro, sim ou não? Aí ele vai falar de novo, versículo 4, olha que coisa forte. Mediu mais 1000 côvados, me fez passar águas que me davam na onde? Pelo quê? E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que davam na onde? Nos lombos. Mediu mais 1000 e era, fala comigo, rio. E o quê? Não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar de que jeito? A nada. Pelo quê? Não, já viu gente que sabe nadar e entrar na água assim devagarzinho? Quem sabe nadar, que jeito que faz? Já chega e dá uma? De ponta. É a sensação melhor que existe para quem sabe nadar. Porque quem sabe nadar tem que saber boiar, não é só nadar. Porque não tem nada para ficar ali na beira, então tem que saber nadar. Irmão. Então eu falo, eu só sei nadar, mas não sei boiar. Eu falei, então você não sabe nadar, você só sabe, na verdade, enquanto tem mar. Se não tiver mar, você afunda igual machado sem cabo. Entenda isso, irmão. Aquela sensação de segurança pelo fato de saber águas, que era, fala comigo, um rio, irmão. E a pessoa chega e fala assim, mergulha. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós entramos aqui e a gente quer ficar só no, fala assim, no primeiro nível. E é isso, irmãos. Só na onde? Nos tornozelos. Irmãos, infelizmente, esse tipo de pessoa não se compromete com quase nada no culto. Não se compromete com quais? Se muito pensar, ele moe o sapato. Ainda fica chateado. Nossa, Deus, mas está demorando demais. Não, já começa, molhou o sapato, fica irritado. Se muito pensar, esse tipo de gente que está no culto, no primeiro nível de profundidade, ele só se compromete, talvez, com a sua sandalinha, azaleia. Ou talvez com o seu tênisinho. Não moia mais nada. E Deus está medindo e medindo e medindo. Tem gente que pega com o Espírito Santo, tem que ficar com a corda nele assim, ó. Vem, moço, não tem medo não, vai morrer não, vai afogar não. Vem, moço. Pode pular, pode molhar o joelho. Não, eu estou com medo. Vem, moço. Não, já está aqui de maneira nenhuma. Esse primeiro nível a gente não compromete. Você não vai se comprometer com quase nada, a não ser com a sua sandália ou com o seu sapato. Nós precisamos entender que no culto existe um nível aonde, irmãos, é profundo, aonde a gente entende que Deus quer nos falar coisas, mistérios, não só para agora, mas para o futuro. Quem é que não quer saber o futuro, irmãos? Igual Deus falou para Abraão, você vai viver muito.
Você vai andar por essa terra, você não vai morrer. Você vai andar e vai andar e vai andar e vai andar. Sua descendência eu vou levar cativa, vai ficar 400 anos presa. Mas, Abraão, você vai viver demais. Irmão, quem é que não quer saber disso? Quem é que não quer saber dos propósitos de Deus para a sua vida? Quem é que não quer saber das promessas de Deus para a nossa vida? Quem é que não quer saber das coisas de Deus, irmão? Quem é que não quer saber? As coisas de Deus, irmãos, são milagres, são mistérios, são coisas que Ele vai contando para quem tem, fala comigo, profundidade. Sim ou não, irmãos? Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo, achou Noé. Para Noé Ele contou o mistério, sim ou não? Ele falou, Noé, começa a fazer um projeto para mim. Porque vai vir um dilúvio, vai matar todo mundo. Deixa eu te falar, faz esse projetinho para mim. Começa a construir essa, entende, gente profunda, fica sabendo de coisas que ninguém fica sabendo. João deitado no peito de Jesus, deitado na onde? Pedro de longe manda perguntar, fala, pergunta aí se é um, entenda, quem está mais perto sabe de coisas primeiro. Quem é íntimo, quem é profundo, fica sabendo de mistérios ocultos primeiro que é todo mundo. Entenda isso, tem coisas que Deus até quer te contar, mas não pode contar na rasura. Ah, meu Deus! Tem coisa que até Deus quer te contar, mas não pode contar na rasura. Quem está com as águas, irmãos, só nos arteiros, nos tornozelos, infelizmente pode saber de muita coisa. Por quê? Pergunta por quê? Não se comprometeu com quase nada. E esse é o nosso erro. Estamos com um pouco comprometimento e queremos estar no nível de mergulhando. Segura essa. Com um pouco comprometimento. E queremos saber do nível de quem está mergulhando. Deus não pula etapa. Ele mediu primeiro o joelho, os arteiros, os tornozelos. Depois aonde? Os joelhos. Pastor, pergunta agora, o que acontece quando mede o joelho? Pergunta aí. Eu acho para mim que é a parte mais forte que tem. Por quê? Quando esse fala assim, esse próximo nível. Num culto. Poucos vão, fala assim, poucos vão. Pergunta por quê? O joelho fala de força. Quando você entra até o joelho, você perde suas forças. E é o que você não quer perder, força. Sua carne quer estar forte, sua mente quer estar forte, suas decisões quer estar forte, sua opinião quer estar forte aqui nesse ambiente. Você quer mandar em Deus, tem hora, a maneira que Ele tem que fazer. Você tem que falar o jeito que tem que me usar. Porque tem gente que vem aqui, acha que eu sou vidente. Sim ou não, irmão? A gente fica aqui tentando um tanto de... Então entenda, esse nível aqui é o nível onde ninguém quer estar. Você já experimentou correr numa água até no joelho? Entra na piscina, você foi, não sei que você vai. Entra, passou aqui no joelho e vai correr na água para você ver. Vai ser desse jeito? Não, irmão, você vai arrastando assim, ó, e vai arrastando. Por quê? Perdeu? É o que nós não quer perder. Nós não quer perder força. Força de entendimento, de pensamento. A gente acha que está certo, acha que não tem que mudar, acha que não tem, na verdade, mudar de opinião. A gente não quer perder força. E é tudo aquilo que Deus quer, tirar suas forças. Porque quando você é fraco, você é forte. Uau, irmão! Para com Deus, fala comigo, não tem ninguém forte. Irmão, Deus estabiliza a gente rapidinho. Sim ou não? Ele olhou para o menino, para o homem rico e falou para ele, vou te estabilizar. Você quer ser perfeito? Quer dar o reino dos céus? Quer a vida eterna? Vai lá, vende tudo quando você tem, vem cá e me segue, daí vende o que você tem, dá aos pobres. Destabilizou ele. Entenda, ou você perde as suas forças aqui, ou Deus tira ela num processo que você não queria passar. Pegou a chave, irmãos? Então entenda isso. Quando a gente passa para esse próximo nível de joelho, entenda isso, uma palavra como essa, irmãos, ela é totalmente profética. Eu estou falando sobre profundidade da igreja, coisas que a gente não quer viver. Entenda, irmãos, o inimigo, seu e o meu inimigo, o diabo, sim, o Satanás ainda existe, apesar de toda a tecnologia, ele ainda existe, irmãos. Porque o povo não está nem acreditando que o diabo existe mais. Ele ainda existe, irmão. Ele ainda mata, rouba e destrói. Ele engana, sim ou não, irmão? Ele quer roubar nossa casa, nossa família, nossa salvação. Ele quer roubar nossos sonhos, nossos projetos, nossas promessas. O diabo ainda existe, irmãos. Apesar de tudo que a gente está vendo, o Satanás ainda existe. Está aí, irmãos. Roubando, matando, destruindo. Então, tudo que Deus quer é que você, nesse culto, perca as suas forças. Passe. Comprometimento qual, pastor? Moeu o pé, moeu o sapato no culto. Agora qual? Perdeu o quê?
perder força é nós perder nossa opinião, irmão. Aquilo que a gente acha que está certo, aquilo que a gente acha que não tem que mudar, aquilo que a gente acha. Irmão, desde o começo do mês eu estou falando sobre recalcular. Se você pegar a primeira mensagem desse mês e vir até agora, você vai falar assim: eu entendi o que Deus quer de mim. Ó, vai ser quantas mensagens? Eu nem sei quantos domingos foi esse mês, eu não lembro. 5 mensagens. Então domingo que vem já é outra vibe, fala assim, outra vibe. Domingo que vem Deus já está no mover, já mudou tudo, nem eu sei para onde vai. Quem entendeu o mistério? Eu nem sei o que eu vou pregar domingo que vem, e nem sei se eu vou pregar, vai que ele brada, eu dormindo do céu, a trombeta toca e nós... Uau, irmão! Quem for ficar, eu sinto muito. Aí, irmão, você não quer ir, eu sinto muito. Eu não estou pegado em nada que é aqui, meu filho. Eu estou liberadinho, estou soltinho, viu, irmão? Tem umas continhas, mas aí que ficou, quem ficar que paga. Senhor não, irmão? Não vou ficar preocupando cabeça com nada, não. Sei de uma coisa, irmão. Eu só sei de hoje. Eu sei que hoje, desse domingo, do começo desse mês até agora, é 5 mensagens, vai te dar propósito, entendimento, vai te dar destino, vai falar o que você deve fazer, o que você não deve. Agora eu estou falando sobre, encerrando esse mês. Comecei falando sobre recalcular a rota, sobre avançar. Estou falando sobre agora romper. E estou ensinando sobre romper. Pegou a chave? Não romper, ó. Não dá para ser assim. Quem entendeu o mistério? Mulher de fluxão foi de que jeito? Fala assim, profunda. Foi ou não foi? Ela escolheu a cabeça, o cabelo, a orelha. Se eu tocar na orelha, eu estou sarada. Se eu puxar o nariz dele, eu estou sarada. É assim, irmão? O que ela falou? Se eu tocar na onde? Fala assim, profundidade. Estou te ensinando a você fechar o mês profundo. Talvez você fale, pastor, mas não é essa que eu queria ver. Sim, eu estou falando para você perder suas forças, deixar de ser ignorante, deixar, na verdade, de ser duro, deixar de ser duro físico, se dobrar, ouvir Deus, o que Ele está te mandando você fazer, porque desde o começo do mês, Deus está te mandando fazer alguma coisa. E tem gente aqui que está com um cara assim, ó, de brisa. Será? Nossa, até eu ia começar semana que vem, mas nem comecei. Pois é, irmão, vai fechar o mês, a unção vai passar por você, você não tomou decisão. Amanhã eu estou no jejum, vou começar um jejum amanhã de 100 horas. Então 100 horas vai dar 4 dias de jejum só na água. Eu convido os irmãos a vir comigo, até a hora que você aguentar. Então amanhã, segunda-feira, 100 horas dá 4 dias. Que a semana tem 168 horas. Então amanhã eu fico 3 dias, vai dar 4 dias de jejum. Pegou a chave? Quantos dias? Só na água. Então eu te convido a começar a comer. Pastor, eu não consigo, não tem importância, só comece. Eu aguentei só meio-dia, notícia, você começa meio-dia de novo. Quem entendeu o mistério? Porque passou, eu quebrei. Porque tem gente que assim, quebra e não continua. É uma boa desculpa para não fazer. Sim ou não, irmão? Eu quebro e continuo, irmão. Vou embora de novo. Vamos embora, vamos caminhando, vai dar certo. Entendeu isso aí? Passou, eu aguento só até meio-dia. Então você quebrou, volta de novo até meio-dia, volta até meio-dia, volta até 1 hora. Entendeu? 4 dias. Na água, para a gente poder, fala comigo, fechar o mês, fala comigo assim, na profundidade do Espírito. Entenda, irmãos. Eu tenho reserva aqui, acho até para uns 20 dias. Para te falar a verdade. Se for para colher daqui, menino do céu, fica tranquilo. Viu? Esse abastecimento aqui não vai falhar. Infelizmente, o que pega é aqui, ó. Jejum está ligado à mente, não à estrutura, viu? Está ligado à maneira que a gente está pensando. Se você pode, se você consegue, se você dá conta, se não dá conta, entenda. Se você começou a pensar nisso, infelizmente, fala comigo, não vai dar certo. Você tem que entender que depois de algum tempo, ele vai começar a pegar uma gordurinha que está sobrando. Entendeu isso aí? Ele vai lá e vai cavucando. Gente, assim, igual a Letícia é mais complicado, porque não tem nada para pegar, né? É bem magrinho, então assim, é mais difícil, eu entendo, né? Mas agora igual eu assim, irmão, ó, tá tranquilo, tá suave. Não pode pegar o tanto que quiser que vai dar certo. Não morre, viu? Entendeu? Fique tranquilo que não morre, não vai morrer, irmão. Fica tranquilo. E eu quero te convidar a esse mês começar amanhã, antes do mês acabar, fazendo um propósito de jejum, levantar pela manhã, entendeu? Ungir sua cabeça e falar, Deus, eu tenho esse propósito, eu quero ser profundo, eu quero descer na profundidade do Espírito, então eu quero fechar um mês nessa profundidade, começar o outro mês dentro de um propósito. Pegou a chave, sim ou não? Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, falar comigo assim, começar. Eu sei que motivos você tem para jejuar, tem gente que tem muitos. Se não tem não, irmão? Não é possível que não tem, gente. Motivo a gente tem demais. Eu tenho um tantão de motivo para jejuar. Pelos motivos, eu deveria ficar sem comer até acabar o dezembro. Tanto que tem luta, tanto que tem desafio, tanto que tem sonho, tanto que tem propósito, tanto que tem promessa. Irmãos, eu podia comer só dezembro, que fala comigo, daria tudo certo. Então fala, próximo nível, fala assim, perder. Fala assim, é tudo que eu não quero. Quero o controle na minha mão. Fala assim, eu quero o controle na minha mão. Controle na mão da gente é bom, né, irmão? Qualquer controle é bom, né? O do carro é bom, sim ou não, não é?
Sim ou não, irmão? O carro tem aquele controlinho que você só aperta, é bom, não é? Você vai lá, aperta, não é bom os carros terem esses negócios? Controle da televisão é bom, não é? Tudo que tem controle é bom. A gente não quer perder o controle. E Deus está falando, tudo que eu quero é que você perca o controle, entrega na minha mão, que você vai ver o que eu posso fazer. Entendeu? Pedro viveu isso, irmão. Perdeu o controle, lavou a rede, largou, falou assim, pode ficar com o barco. Faz o barco aí de igreja, o púlpito aí é meu barco, a pregação, a palavra da salvação, o ensino. Pode ficar à vontade, já pediu o controle, não quero pescar mais, vou te ouvir. Vou te? Entenda isso. Essa ação dele produziu um grande milagre, está escrito até hoje. Então tem horas que você só tem que entender como que Deus quer fazer. Tem hora que a gente só tem que falar comigo, abrir mão de algumas coisas. Não deu certo, fala comigo, abrir mão. Ressignifica, começa a ouvir o Senhor, começa a entender o que ele está falando. Pedro parou de pescar, talvez estava grilado, é voltado. A palavra dele é tão clara, Senhor, tentei tua noite, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Uau, irmãos! Ele ressignificou rapidinho, começou a ouvir ao Senhor. E ouvindo ao Senhor, ele entendeu. Quando Jesus falou, sobe no barco e vamos de novo aonde deu errado. Comigo agora vai dar certo. Uau, irmãos. Estou doidinho para voltar com Jesus em um lugar que deu errado. Porque com ele vai ser diferente. Sim ou não, irmãos? Com ele vai ser diferente. Ele olhou e falou, os peixes estão aqui. O posicionamento, reação do. Quando você se posiciona no céu, fala comigo, reage. Ele olhou e falou assim, os peixes estão aqui já, à direita do barco. Lançar a rede eu não vou porque eu não sou pescador, só sei onde está o peixe. Pegou a chave? Entenda, irmão, tem coisas que não é para você fazer, Jesus sabe. Ele só quer ajeitar para você fazer. Lança que os peixes já estão aqui. Ele lançou a rede, fala comigo, peixe. Porque todo lugar que Jesus apontar não tem como dar errado, é só sucesso. Se ele apontou, esquece. Vai viver um grande milagre da parte do Senhor. Então, tudo, fala comigo, que eu não quero, é perder as forças. E eu já estou irritando alguns irmãos, acho bom, irmão. Eu fico, o Espírito Santo dá até para ler a mente de alguém aqui. Não, você não vai sair desse topo mais não? Não, é porque você tem que perder suas forças. Só que só tem esse tópico? Não, é porque você tem gente que está agoniada aí na cadeia, dragonizando. Não adianta não, irmão. Deus está falando com você aqui. Ou você perde as forças, ou você vai dar errado mesmo. Não tem como. Perde as forças, sua carne está muito forte. Sua mente está mais forte ainda. É porque você tem que perder as forças, irmão. Não tem uma hora no jejum que você tem que joelhar e chorar. Para não desistir, não é quebrar, porque quebrar depois você continua no mesmo. Passa um tempinho, você faz de novo, não tem importância. Mas tem um horário no jejum que você vai lá, ajoelha no quarto e chora. Você não sabe nem por que está chorando. Aí de repente você entende. Você fala assim, é minha carne perdendo as forças. Tem gente que a carne dele é tão forte que ele nem chora. A carne é tão violenta, tão dura, que vem a presença e ele está firme e forte na carne. Quem entendeu o mistério, irmãos? Fica com fome uns 4 dias que você vai ver o tanto que você fica bom para chorar. Você vê um donuts, uma picanha assada, meu Deus do céu. Fica bom para chorar com qualquer coisinha, irmão. Quem está entendendo o mistério? Eu não sei, o lugar que você quer alcançar, que você quer chegar, vai te custar algo. Eu não sei o que. Mas no lugar que você quer atingir, você precisa descer profundo para depois subir. Pegou a chave? A mulher desceu, tocou, depois levantou, já curada, sarada, e depois foi salva. Pegou a chave? Eu não sei qual que é o lugar que você quer atingir, mas eu quero dizer, não tem como ser de graça totalmente. Vai te custar alguma coisa. Quem está entendendo o mistério, irmãos? A nossa única erro é a gente achar que a unção é de graça. Quem entendeu o mistério, irmão? Davi, depois que foi ungido, sim ou não? Foi o quê? Fala, unção. 13 anos fugindo da casa de Saul por causa daquela unção. José depois pegou a capa de várias cores. 10 anos, eu acho, mais ou menos, de prisão em cana, até ser governador do Egito. Nosso maior erro é achar que a unção é de graça. A unção não é de graça, irmão. A unção tem preço. E ela custa caro. Você ser um ungido de Deus custa caro. E um escolhido não tem opção. Você foi escolhido e pronto, acabou. A sua opção é cumprir o seu chamado. Ah, pastor, eu sou escolhido. Pois é, você se lascou.
Sinto muito. Você acha que, nossa, eu sou escolhido. Pois é, você se lascou. Um escolhido não tem opção de falar, eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer só quando der. Eu vou fazer. Não, irmão. Vai ficar rodando no Egito na prova. Um escolhido na graça, nesse tempo, não tem opção. Deus te escolheu e pronto. Ele te escolheu, foi a dedo. Escolheu, chamou e falou, vou fazer, vou cumprir. Irmão, tem escolhido que está numa prova louca. E na prova Deus usa. Irmão, você quer ver Deus usar? A gente é na prova, a gente fica sensível. Sim ou não, irmão? A gente fica assim numa unção tremenda. A gente fica, irmãos, eu estou numa prova que vocês não têm noção. É porque eu não posso ficar contando para vocês, senão vocês choram. Prova, irmão, é prova sem dó. E é bom, irmãos. Porque quem Deus prova quer dizer que Ele ama e tem por filho. Uau, irmão. Eu não sou bastardo, eu sou filho. E Ele prova para aprovar. Ninguém chega lá sem passar por dificuldades. Ninguém chega em lugares altos sem ter uma história para contar. Ninguém chega em um lugar onde Deus está operando e fazendo, onde as coisas estão fluindo. E fluindo no rio assim, irmãos, surfando no rio da graça. À toa não. Tem prova que já passou e não foi pouca. Já teve deserto, teve prova, teve um monte, teve Canaã. Irmãos, é um alto e baixo. Um alto e baixo. Até estabilizar aquele que Deus entregou e liberou. Mas não tem como ser feito sem viver tempos espirituais. Fala assim, tempos espirituais. Então, o segundo nível, fala comigo, é o mais complicado. Fala assim, porque eu perco as minhas. Fala assim, depois ele mediu e deu por onde? Fala assim, é um nível melhor que tem. Fala assim, eu quase não tenho controle. Não é verdade? Depois que você taca a água até aqui, você quase não tem? Sim ou não, irmão? Daqui pra frente, irmão, já fica assim um negócio, fala assim, mais sério. É quando eu perco, fala comigo assim, quase todo o controle. Irmão, se nós fizéssemos uns cultos onde a gente perdesse o controle espiritualmente, um Deus falasse na sua mente, falasse assim, ora aí, ou você começasse a orar e orar e orar e clamar, e não ficava querendo controlar, nossa, meu Deus, eu não posso falar alto. Nossa, eu não posso orar de jeito, não. O que o irmão que vai pensar, gente? Meu Deus, se eu começar a dar glória a Deus e orar, meu Deus, eu estou sentindo uma coisa no meu coração, mas se eu começar a fazer isso, misericórdia, entenda isso, irmãos. Tem hora que a gente precisa deixar Ele controlar e a gente perder o nosso controle natural. Então, primeiro, segundo, terceiro nível, quarto nível, fala comigo. Profundidade. É quando você escuta Deus, onde as coisas falam, muda. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que na sua vida sentimental, se você for profundo, ninguém te engana. Na sua vida espiritual, se você for profundo, você não vai viver embaraço. Na sua vida, entenda isso, financeira, se você for profundo, você nunca vai gastar mais do que você ganha. Porque o nosso BO é que a gente gasta mais do que a gente ganha. A gente não tem gestão do dinheiro, não é que você ganha mal, é que infelizmente é mal investido. Quem entendeu o mistério, irmãos? Entendeu isso? Dinheiro a gente até ganha. Mas infelizmente, se for mal aplicado, o tanto que entra mal aplicado é o tanto que vai sair mal aplicado. Quem entendeu o mistério, irmãos? Entendeu? Você ganha muito dinheiro. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas infelizmente está muito mal aplicado. E pelo fato de estar mal aplicado, está vivendo uma dificuldade tremenda. Quem entendeu, irmãos? Porque um nível que você passa um ano brincando com o dinheiro que você ganha, no próximo ano você está na prova. Porque você ganhou, mas você não aplicou, você não entendeu, você não aprendeu a jogar o jogo. Entendeu isso aí? Aí vem o próximo ano, vem a prova. Por quê? Porque você não respeitou o ano que não estava fluindo. Quem entendeu o mistério, irmãos? Quem pegou a chave? Porque quando está fluindo, é o momento de falar comigo assim, de guardar, de pensar no futuro. E de não achar que não vai fechar. Quem entendeu o mistério? Irmão, a torneira está fechada, não está? Fala comigo, ela tem uma função. Fala, a torneira está aberta. Ela tem outra função. Pegou a chave, irmão? Você já viu a torneira ficar aberta desperdiçando água? Você passa e faz o quê? É automático, não é? Só a das nossas finanças que nós não temos essa agonia. Pegou a chave? Pegou a chave? Ligou aí? Girou? Entenda, irmãos. Nós precisamos ser mais profundos. Nós precisamos entender que esse tempo aqui nós estamos mergulhados. Quem sabe nadar e quem não sabe nadar está mergulhado. O que vai determinar é como você vai se comportar depois que você mergulhou. Tem gente que vai desesperar afogando. Nunca mais eu volto aqui.
Nunca mais eu quero saber disso. Nunca mais eu quero viver essa experiência. Entenda isso, irmãos. O que vai determinar é a sua... Deus acabou de mergulhar nós, todo mundo. É o seu comportamento, aonde Ele te mergulhou, na profundidade que Ele te lançou, é que vai determinar quanto tempo você vai ficar e aquilo que você vai receber e como você vai voltar do mergulho que você está fazendo. Todo culto é um mergulho, irmãos, profundo. Falar que domingo que passado não foi um mergulho profundo. Só que teve gente que afogou. Teve gente que desesperou. Tem gente que falou, não, eu não quero saber disso que você está ensinando. Sobre comportamento, sobre ficar paralisado. Entenda isso, eu não quero saber, eu não entendo, ele nem lembra mais do que eu preguei, não deu moral nenhum para ele, ó. Ele afogou e falou, nesse nível de mensagem eu não volto mais nunca. Quem entendeu o mistério, irmãos? Hoje é uma nova oportunidade, um mergulho. Hoje, irmãos, a palavra profética, entenda isso, irmãos. Deus está nos levando num nível profundo. Perdeu força, se comprometeu. Entende? Se comprometeu, irmãos. O quanto você está comprometido com Jesus? O quanto que eu estou comprometido com Jesus? O quanto que Jesus tem de mim, da minha vida, da minha mente, dos meus pensamentos? Quanto que Jesus tem de nós, irmãos? O quanto que Jesus tem de você só nesse ambiente, nesse tempo aqui, ó, mínimo de relógio? Semana 168 horas. Você começa a sua semana agora, fechando um mês e abrindo o outro. Quanto que Jesus tem de você nesse período? Quanto que Ele tem da sua mente? Quanto que Ele tem do seu psique, do seu consciente e subconsciente? Quanto que Ele tem do seu raciocínio lógico para analisar aquilo que Deus está falando com você? Não é com o irmão do lado, não, é com você que Ele está falando. O quanto que Deus tem de nós nesse ambiente? O quanto que eu estou comprometido com Jesus em ouvir a sua palavra, em ouvir o seu entendimento? Sim ou não, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma geração que ela não tem profundidade em nada, em quase nada. Sim ou não? Ela sabe tudo de tudo, mas profunda, quase nada. Dá um Google, pesquisa. Não, tá bom, já sei, estou sabendo. Uma geração que conhece o Salmo 23, mas não tem profundidade no Salmo em nada. Se for para ele viver o Salmo 23 numa profundidade, talvez que ele só mergulhe um pouco, misericórdia. Sim ou não, irmãos? Então entenda, nessa noite é noite de você sair das suas reservas, se comprometer com o culto que você está, porque esse culto nunca mais acontece. Vou falar de novo, esse culto aqui hoje, ele nunca mais acontece. Esquece, irmão. Esse nível de revelação que eu estou te entregando, de entendimento, onde eu estou te lançando, onde, irmão, Deus te mergulhou. Tem uns que estão afogando, uns estão subindo desesperado. Entenda isso, dependendo do quanto Deus te mergulhou, se você não voltar devagarzinho, dá um problema no cérebro, falta oxigênio. Sim ou não, irmão? Dá um problema na cabeça que é perigoso. Tem gente que nem suporta. Quem entendeu o mistério, irmãos? Eu não sei quanto que Deus está te mergulhando, mas eu quero te dizer, entenda, nessa semana, nessa noite, nessa semana, fechando o mês, começando o mês, nós precisamos entender sobre profundidade com o Senhor. Qual que é o nosso nível de profundidade, de presença, de adoração? O quanto eu estou disposto a clamar a Ele? Abre aí, Ed, por favor, Salmo 102, 7. Olha o que Deus vai falar sobre profundidade. Olha assim, na busca, na oração, Salmo 102, 7. Olha o que Deus vai nos ensinar. Tem outra versão da minha aí, Ed? Da minha vai falar diferente. Salmo 102, 7. Não. A minha vai falar assim. Não. Ó. Vai falar diferente, quer ver? Fala comigo, isso vai dar certo. Salmo 102, 7. 102. Não, não é esse. É esse? Não é não. Não é esse. Não é essa versão que eu quero. Vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Não. Não, não é. Olha aí na foto do meu telefone aí, tem aí. Gente do céu. Fala para o seu irmão, vai dar certo.
17. Perdão, gente. É que o 1 aqui está pintado, tá com 17. É isso mesmo, Salmo 102, 17. Leia. Ele atenderá a oração de quem? Uau. Irmão, um desesperado é uma pessoa perigosa. Fala assim, uma pessoa perigosa. Sim ou não? Ele é o quê? Desamparado é uma pessoa? Porque quando ele vai para Deus, ele vai para acessar. Olha lá, ó. Ele atenderá a oração do desesperado. Desamparado. E não desprezará a sua oração. Agora abre aí, Jeremias 30, 17. Está falando agora. Isso aqui é um livro de cura da alma. Olha agora. Porque te. Fala assim, eu creio. Fala assim, restaura minha saúde mental primeiro. Fala assim, restaura minha saúde psicológica. Fala assim, restaura minha saúde emocional. E te curará, e te curarei das tuas, diz o Senhor, porquanto te chamaram o quê? Dizendo, é Sião já, ninguém pergunta por. Então primeiro Deus, Ele tem o poder de ouvir, fala comigo, as nossas orações. Quando você está, fala comigo, profundo. Irmãos, eu creio nisso. Quem crê, diga graças a Deus. Aleluia. Fala assim, na profundidade Deus ouve. Fala para o seu irmão, quer testar a sua profundidade? Fala para ele aí. Não, fala bem forte, fala assim, quer testar a sua profundidade? Deixa Deus te pedir alguma coisa. A Bíblia fala que a profundidade de Abraão foi testada na sua fé. E a Bíblia fala que ele era o pai da fé. E um belo dia Deus levantou e olhou para ele assim, eu vou testar Abraão, quanto ele é profundo para comigo. Gênesis 22, primeiro. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E provou Deus e ele olhou para Abraão e falou assim, eu quero seu filho, Isaac. Você quer ser testado na profundidade? Deixa Deus te pedir alguma coisa. E nunca você vai vir num culto onde Deus não te pede nada. Todo culto Deus está te pedindo alguma coisa. Porque o nosso relacionamento para com Deus, eu venho buscar e Deus veio para pedir. Transformação, mudança, arrependimento, entender qual que é o propósito. Eu venho para buscar algo, eu só quero receber. Eu quero uma revelação, eu quero um milagre, eu quero um papel assinado, eu quero várias coisas. Mas Deus fala, aquilo que você veio buscar, você veio para buscar e eu vim para pedir. Não existe, entenda isso, irmãos, profundidade sem entregar alguma coisa. Deus sempre está pedindo, fala comigo, alguma coisa minha e sua. Não tem como a gente não viver esse nível de relacionamento com Deus, onde Ele se relaciona comigo sem pedir alguma coisa nossa. Uma transformação, uma intimidade, alguma coisa, falar comigo assim, Deus vai pedir. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Primeira coisa que Deus pediu hoje, falar comigo assim, um posicionamento. Sim ou não, irmão? Eu creio que Deus sempre tem um próximo nível para mim e para você. Quem crê nisso? E sempre perto de um próximo nível Deus tem, fala comigo bem claro assim, Deus sempre tem um teste quando está mudando a gente de nível. Sim ou não, irmãos? Ô Espírito Santo. Marcos 14, a Bíblia nos ensina algo sobre uma mulher e eu vou entregar agora nesses últimos minutos. A Bíblia fala que essa mulher, acho que assim, uma mulher que teve um nível de profundidade muito grande. E a Bíblia fala que ela aparece 3 vezes na Bíblia. Fala assim, a primeira para aprender, a segunda para chorar, e a terceira para agradecer. Então, para aprender, chorar e agradecer. Fala assim, profundidade está aqui. Eu aprendo, eu choro e eu agradeço. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela é Maria e ela vai dizer que bem claro que todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela vai aparecer aqui, ela aparece em Lucas 10, ela aparece em João 11 e ela aparece em Marcos 14. E todas as vezes que ela aparece, fala comigo assim, ela está aos pés do Senhor. Para aprender, para chorar e fala comigo, para agradecer. Em Marcos, ela está agradecendo pela ressurreição do seu irmão Lázaro. Pegou a chave, irmãos? Lá, para aprender, é quando Jesus vai na casa de Marta e de Maria. Entenda isso. E todas as vezes ela está onde? Fala assim, o lugar mais profundo.
Passou onde é o lugar melhor no culto? Aos pés. Pegou a chave, irmãos? Pastor, se tem um lugar no culto, onde é o lugar mais top no culto? Fala comigo, aos pés. Por quê? Profundidade. Então, toda vez que ela se manifestou na Bíblia a respeito dela, ela está aos pés do Senhor. Fala de profundidade, de um nível de relacionamento que ela tem. Só que no versículo aqui 14, fala comigo, ela veio para agradecer o que Deus tinha feito. Não, fala bem forte, fala assim, ela veio para agradecer o que Deus tinha feito. Deus tinha ressuscitado. Olha o versículo 3. Estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. Alguns houve que em si mesmo se o quê? Fala comigo assim, gente rasa, nunca vai entender gente profunda. Você consegue repetir? Gente rasa, nunca vai entender gente profunda. Você sai de um culto desse profundo, você encontra com a gente rasa lá fora, e ele te desmotiva. Ele rouba a palavra no seu coração. Amanhã, segunda-feira, fala para o seu irmão, toma cuidado com gente rasa. Vai tirar você do propósito. Vai tirar você do seu foco. Vai tirar você do seu objetivo. Fique esperto com gente rasa. Se você está profundo, tome cuidado com gente que está na rasura. É perigoso. Entrar para quê? Para que mergulhar? Para que molhar tudo? Não precisa disso tudo, não. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O medo dele de entrar faz você ter medo daquilo que você já está fazendo em Deus. Pegou a chave, irmão? Você já está mergulhando, mas o medo dele faz você ficar com medo daquilo que você já está vivendo com Deus. Gente rasa é gente perigosa. Indignados. E disseram, para quê? Se fez esse? Usar o óleo em Jesus era um desperdício. O tanque era raso. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar-la a quem? E bramavam contra ela. Disse-lhe, porém Jesus, deixai-a, porque a molestais? Ela fez boa. Fala comigo, tem uma obra que é boa. E tem uma obra que não é boa. Entenda isso, nem toda obra que a gente acha que é obra de Deus é boa. Tem uma obra que não é boa, essa é boa. Porque sempre tendes quem? Convosco. E depois fazer-lhes o quê? Quando quiseres. Mas a mim nem sempre me tendes. Jesus falou, esse é o momento dela me honrar, deixa ela me honrar. Pergunta ao seu irmão, você já honrou Jesus até agora no culto? Ou você só está querendo ir embora mesmo? Essa fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for o quê? Também o que ela será contado para a sua. Fala comigo, não existe profundidade sem abrir mão de coisas materiais. Ela começou, ela não pensou, ela quebrou o lacre do perfume e lançou, sim ou não? Entenda, não existe profundidade sem abrir mão de coisas materiais. Do que você já abriu mão hoje de material para estar dentro desse ambiente aqui, ó? Estou falando da oferta, não, irmão. Estou falando do dízimo, não, fica tranquilo. Estou falando daqui, eu quero saber de coisa material. Do que você já abriu mão? Porque, entenda isso, irmãos. Ah, pastor, eu já abri mão, entendo, já abri mão disso, daquilo. Está chegando o horário, está dando 9 horas chega um demônio, chama o demônio das 9. E ele opera na mente do povo. Aqui ele fica meio perdido, não tem relógio. Mas ele ainda vem. Não é verdade, irmão? 168 horas, você está gastando talvez 1 hora e pouquinho de absorção, de mergulho, de imersão, assim, imersão naquilo que Deus está me contando. Irmão, você é uma flecha apontada para o alvo da vitória. Ah, não. Não, irmão, por favor. Você é uma flecha apontada para o alvo da vitória. Aleluia, crente. Aleluia. Eu creio, irmão. Nós é um torpedo apontado para o alto da vitória. Sim ou não, irmão? Então, não tem como ser profundo sem abrir mão de alguma coisa. Se Deus fosse para te enricar da maneira que você está entregando, você ia ficar rico em quanto tempo?
Que na maneira que eu semeio, eu o quê? Então se fosse para Deus te enricar da maneira que você plantou antes, quanto tempo você ia demorar? Hã? Ficou ruim, ficou, irmão? Fala pro seu irmão, chupa essa mangazeta, se vira. Se vira, passa sal e engole, irmão. Se for para você prosperar da maneira que você semeou hoje aqui na igreja, quanto tempo você levaria para você ficar próspero e rico? Hã? Deus mandou você dar um valor, você deu outro. Deus socou no seu coração numa coisa, você fez outra. Quanto tempo vai demorar para você ficar próspero e rico com aquilo que você semeou hoje aqui? Se Deus fosse te tratar do jeito que você está tratando a obra dele. Hã? Pancada, hein, irmão? E Deus já mandou pessoas fazer, mas não quer fazer. Aí depois vai voltar da profundidade afogando. Que o pastor foi, não, fica afogando sozinho. Esse afogamento é seu e não é meu. Eu já levei os meus. Já fui afogado essa semana, você não tem noção. Acho que eu tenho 3 dias que eu não durmo por causa dessa mensagem, pensando nisso. E ela está na minha mente assim, remoendo. Ela está vivinha na minha mente. Eu estou aqui, eu estou segurando um topo para pegar outro. Está viva na minha mente. Se fosse para Deus te enricar da maneira que você tratou ele hoje, quanto tempo você levaria para ficar rico? Deus chamou a gente para ser próspero e ser gratos. Não existe profundidade sem abrir mão de alguma coisa. O perfume valia 300 dinheiro, valia um ano de um trabalhador comum. Ela já chegou, quebrou o lacre, fala comigo, sem volta. Tudo que a gente precisa nesse dia é quebrar lacres, irmãos. Não tem como viver profundidade se a gente está apegado em coisas aqui. Se a gente ficar com esse negócio de dízimo, negócio de oferta, pelo amor de Deus, me ajuda, isso é coisa de prezinho, irmão. Me ajuda, eu quero dar muito mais. Não, irmão, eu quero semear muito mais, eu quero ser um coluna, eu quero ser um semeador, eu quero ser uma pessoa generosa. Quando eu passar o cheiro da generosidade, me acompanha. Fala também aquele cara ali, ó, ele é generoso. Se nem falar pastor, só fala assim, aquele cara ali, ó, ele é generoso. Ele tem uma unção de generosidade, o negócio vem para a mão dele. Eu estou orando por isso. Eu não perco a oportunidade de ser generoso. Eu estou aplicando, eu estou vivendo. Eu não prego aqui, irmãos, eu não tenho uma revelação para me ensinar. Eu tenho uma revelação para me viver. O que eu estou ensinando, eu estou fazendo. Eu estou vivendo generosidade. Porque é o oposto da irmão, a ingratidão é o pior pecado que existe. Sim ou não, irmão? Para todo pecado você ora e põe ingratidão. Dá para orar para ingratidão? Ah, caiu, fez isso. Dá para orar para tudo. Não dá ou não dá? Mas para ingratidão tem como orar? A ingratidão é o pior pecado que existe. É quando você é ingrato para com Deus. E você só pode ser ingrato para com Deus se você for ingrato para com a pessoa. Porque não tem como, nós é imagem e semelhança. Quando eu sou ingrato por alguém que fez, ou por... Entenda isso. Tem gente que não é grato nem pelo culto que está. E tem gente na internet que queria estar aqui. O mês passado tinha gente de Los Angeles, da Califórnia aqui. Mudou a agenda. Saiu do outro lado do mundo para estar num culto aqui, porque queria viver a experiência. E nós estamos no culto querendo ir embora. Não é fiel nem nada. Não consegue abrir mão. Não consegue entregar nem o tempo. Não estou falando nem de dinheiro. Estou falando do seu tempo. Você está dizimando o seu tempo. Você tem um tempo com Deus. Ou é só negócio, dinheiro. Qual que é o seu tempo com Deus? Você tem um dízimo do seu tempo com Deus. Pelo menos 10% Deus tem do seu tempo. Você e Ele. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum pensamento. Será que Deus tem de nós? Se for para Deus me prosperar e te prosperar, nos enriquecer. Da maneira que nós tratamos Ele nessa noite, no nosso dia de nossa oferta, quanto tempo você ficaria rico? Generosidade é um imã que atrai a prosperidade. Grava isso. Generosidade. E nós estamos falando de ano de fidelidade, irmão. Nós não estamos brincando, é ano de fidelidade. Uau, irmãos. Deus nesses dias está sondando o meu e o seu coração. Ah, pastor, Deus tem muitas bênçãos, mas o quanto disposto eu estou para mergulhar? Não tem como ser profundo se eu não estou disposto a entregar. Não tem como ser profundo se eu estou vivendo coisas do passado. Não tem como eu ser profundo se eu estou escutando só gente rasa. Vem no domingo e escuta. Na segunda já começa a ouvir o raso. E o raso. Só vai te tirando da profundidade. É, mas não é assim não. Nossa, escuta, demora demais. Raso! Nós nessa igreja ainda pregam uma hora aqui. Porque nós temos liberdade para pregar, mas daqui um dia eu nem sei se vai ter. Eu ainda posso pregar mais de hora. Mas daqui um dia eu nem sei se vai poder. Mas enquanto eu posso, eu vou ensinar.
Enquanto eu posso, eu não vou deixar ninguém enganado perto de mim. Para de ouvir gente rasa. Para de ouvir gente que quer tirar do seu propósito, da sua promessa. Para de ouvir gente que não quer deixar você viver seu processo. Para de ouvir gente que quer tirar você daquilo que Deus já te colocou. Tem gente que quer te tirar daquilo que você já conquistou com Deus. Não tem como viver profundo se eu não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa. Que não dá nem para pregar, a gente começa a pregar, acaba o tempo. Essa mulher, ela me ensina, irmão. Ah, pastor, já conheço a mensagem, é o nosso erro, nós conhecemos a mensagem, mas nunca viveu a mensagem. As 3 vezes que ela aparece aos pés. Ela começa entrando no culto falando, eu já abri mão de tudo. Irmão, você não entendeu que esse perfume foi juntado gota a gota. Esse perfume era para ser usado no dia do casamento dela, no dia das núpcias. Então ela só não deu, ela se sacrificou para entregar. Ela fez de forma sacrificial. Qual que é o sacrifício que você está fazendo até agora nesse culto? Ficar nesse ar gelado? Nós dirige se você quiser. Nós dirige, fica todo mundo aqui no vaporzão. Qual que é o sacrifício que tem até agora? Levantar a mão, adorar, cantar, louvar? Qual que é o sacrifício? Entenda, o perfume, irmão, não era só dinheiro. Tinha sacrifício, tinha anos e anos sendo junto. Era gota a gota. Quando ela quebrou o lacre, não tinha mais volta. Porque o vidro é uma coisa, o perfume era outra. O vidro tinha um valor e o perfume tinha outra. Quem entendeu o mistério, irmãos? Tem gente que, infelizmente, não quer quebrar nada. Não quebra o protocolo, não quebra o lacre, não quer nada. Não quer perder força, não quer se comprometer no culto com nada. Mas quer vir na frente e quer que Deus fala. Quer que Deus fala. Quer que Deus opera. Quer que Deus vai na frente. Nós põe Deus um garçom. Nós faz Deus um guerreiro para nós. Nós faz Deus um general para nós. Mas nós não quer entregar. Eu quero te dizer uma coisa. Ou nós é profundo, ou nós vamos ficar na rasura. E na rasura a gente não compromete com quase nada. Na rasura a roupa está limpinha, viu? Sem nada molhado. Na rasura nós não tem experiência. Na rasura a gente só fica assim, não mergulha agora não. Você só fica falando, você é raso, você só fica, não vai até lá não, é perigoso, viu? Ó, volta daí, ó. Eu vi algo mexendo na água aí, ó. Ó, tem um negócio mexendo. Sabe que não é uma cobra, não? Na rasura a gente só vai ficar assim, ó. Só apontando e não viver nenhuma experiência com Deus. Na rasura você só fica falando, nossa, não vai até aí não. Nossa, isso é perigoso. Entenda isso, na rasura você vai ficar só assim, ó. Não, volta, vem pra cá, vem pra perto de mim. Não, fica aqui. Não, não vai lá no fundo, não. É só desse jeito. Na rasura você não compromete com nada, mas também você não tem experiência nenhuma. Pegou a chave? Para continuar ou você vai? Você vai se portar? Você vai se portar ou não vai? Já estou encerrando. Fala comigo, não tem como ser profundo. Não tem como ser profundo. Não, fala bem forte, não tem como ser profundo. Não tem como ser profundo. Sem fazer o que é necessário. Sem fazer o que é necessário. Fala assim, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Sim ou não, irmãos? Ela fez o que podia. Sim ou não? E aí vem a pergunta, será que eu estou fazendo o que eu posso? Para ser profundo? Ela fez o que ela podia, sim ou não? Segunda foi, fala assim, ela fez o seu, fala assim, o seu melhor. Por quê? Porque ela entregou, fala comigo, o melhor. O Nelson erra, a gente quer o melhor, mas a gente não quer entregar o melhor. A gente só quer o melhor, mas não quer entregar o melhor. A gente não quer ser sincero no melhor. Outro dia nós prega mais, pode ficar de pé. Outro dia nós prega mais. Vou parar aqui. Ela fez o seu melhor. Porque não tem como ser profundo sem entregar, fala comigo, o melhor. Primeiro eu entrego, depois eu entendo que o que eu entreguei, fala comigo, é o melhor. Porque Deus não quer nada, irmão, Deus não merece nada ruim, merece? Porque não tem nada de ruim para te entregar, então Ele só tem o melhor para você, só o melhor. Segunda coisa, ela fez de forma sacrificialmente, na verdade que eu falei, que o perfume era para uma data assim, fala comigo, especial. Sim ou não, irmãos? E o nosso erro é a gente chamar de sacrifício aquilo que não é sacrifício. Tem para muita gente vir no culto é um sacrifício. Mas para muitos é uma benção. Sim ou não, irmão? Aleluia, glória a Deus. Fala comigo, não tem como ser profundo. A outra coisa que ela faz. Fala comigo assim, não tem como ser profundo. Não tem como ser profundo. Se eu ficar ouvindo os rasos. Se eu ficar ouvindo os rasos. Fala comigo, as críticas. Não, fala bem forte, ficar ouvindo as críticas. Olha o versículo 4. Abre aí, Ed. Algum houve, que em si mesmo se indignaram. E disseram, por que faz esse o quê?
Para que você está fazendo isso? Não precisa disso tudo, não. Pô, porque podia vender o quê? Dar a quem? Jesus falou assim, para com isso, agora chegou a hora da me honrar. Os pobres vocês sempre vai ter convosco, sempre vai haver pobre, fica tranquilo. Amanhã vocês fazem, depois vocês fazem, não tem problema. Os pobres sempre vai ter aí. Sempre vai ter pobre para vocês ajudar. Mas hoje ela está me honrando. Entenda, irmãos. Não dá para ser profundo se você ficar ouvindo crítica. Não dá para você ser profundo se você ficar ouvindo gente que só critica. Quem critica não tem fruto. Você já viu um crítico ter fruto? Porque ele fala daquilo que ele não fez, ele fala daquilo que ele acha. Ele não está fazendo, ele só acha que é fácil, ele acha que dá para fazer melhor, ele acha que não é daquele jeito, ele só acha, aí ele critica achando. É um achismo. A pessoa não está vivendo o que você está vivendo aqui, mas ela quer te criticar aqui, mas ela não sabe o que você está vivendo aqui, mas ela quer criticar aquilo que Deus está fazendo na sua vida aqui. Então não dá para ser profundo ouvindo críticos. Não dá para ser profundo ouvindo gente, fala comigo, rasa, irmãos. Sim ou não? Fala comigo. Outra coisa. Para ser profundo. Eu tenho que fazer para agradar o Senhor. Fala assim, eu preciso agradar só o Senhor. Não, bate-se no peito e fala assim, Jesus, eu só preciso te agradar. O resto que se dane. Não, irmão, fala pelo amor de Deus, me ajuda. Fala assim, Jesus, eu preciso agradar só o Senhor. O resto aqui, ó, o resto, não tem nada a ver com isso, que se dane, eu não quero saber, irmãos. Você está me criticando, você está falando de mim, que eu estou fazendo, não interessa, eu preciso agradar só quem? Eu só preciso andar, fala comigo assim, agradando a quem? Irmãos, esse topo aqui é muito poderoso, porque fala assim, fala do cabelo, fala assim, fala do cabelo dela. Não fala assim, fala do cabelo. Ó, ela fez só para agradar, fala assim, Jesus. Sim ou não, irmão? Fala assim, por gratidão. Por quê? Pergunta por quê? Ela quis agradar tanto que ela quebrou um protocolo. As mulheres naquele dia não podiam soltar o cabelo. De jeito nenhum. Ela não só soltou, mas ela enxugava os pés de Jesus com suas lágrimas ela lavava com o cabelo Helém. Ela falou assim, eu vou quebrar o protocolo e eu vou fazer só para agradar. Entenda isso, irmãos. E quando ela fez, ela quebrou um protocolo seríssimo, fala assim, seríssimo. Uau, irmãos. Sabe o que nós estamos fazendo só para agradar a Jesus? O que nós estamos fazendo, irmão, nessa semana que você fez? Eu vou fazer só para te agradar, Jesus. Eu não quero, mas eu vou quebrar o protocolo, vou fazer para te agradar. O que nós faz para agradar Jesus? E o tanto de coisa que nós queremos que Ele faz para nos agradar. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Nós queremos que Jesus faz tudo para nós, para nos agradar. Mas o que a gente tem feito para agradar a Ele? Ela fez, irmãos, ela quebrou, fala comigo assim, quebrou o protocolo. Na cultura judaica, a mulher não podia soltar os cabelos de maneira nenhuma, em público de maneira, fala comigo, de maneira nenhuma. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então o cabelo da mulher na Bíblia era a glória. Quando ela se despiu da sua glória e falou, estou fazendo isso para te agradar, estou entregando a minha glória e estou vivendo a sua. Fala comigo, para ser profundo, eu preciso fazer para a pessoa certa. E eles falaram, ó, não dá para fazer para Jesus. Sim ou não foi ou não foi? Ela fez para a pessoa, fala certa. Jesus estava falando, sim ou não, irmão? Jesus estava falando, este é o meu momento de ser honrado. O alvo é Ele, o foco é Ele. Entende? Não tira os olhos dele, não desvia suas vistas dele. É Ele, irmão, sim ou não? Existe um momento no culto que nós precisamos focar nele para ser profundo. Ela fez para a pessoa certa. Ah, eu vou fazer para o bem, vou fazer para o pastor. Não, irmão, faz para Jesus, que vai dar tudo certo. Faz para a pessoa certa. Chegou aqui, adore. Chegou aqui, louve. Chegou aqui para orar, ore para a pessoa certa. Semeie para a pessoa certa. Entenda, eu preguei sobre semente esse mês. Na minha mão, semente. Semente plantada, semente multiplicada, irmão. Irmãos, esse mês ele nos deu destino de propósito. Volte nas mensagens, analise. Entenda isso. Faz uma recalculação de rota. Entre profundo. Não, irmão, nós precisamos viver algo poderoso da parte de Deus, que Deus já está preparando para nós. Fala comigo, segunda coisa, fala comigo, outra coisa. Ela fala assim, ela fez no tempo certo. Fala assim, esse é o tempo de sermos gratos, de honrar e de ser profundos. Fala honra, gratidão e profundidade.
Uau! Honra, gratidão e profundidade. Honra, gratidão e profundidade. Honra, gratidão e profundidade. Grave isso. Honra, gratidão e profundidade. Honra, gratidão e aleluia. Versículo 9, para encerrar, nós orar. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez. Então eu anotei aqui, ó, uma experiência de mergulhar profundo, de ser grato e de honrar, pode marcar a sua vida para toda a eternidade. Pode marcar a minha vida para toda a eternidade. Pode marcar a geração dos meus filhos para toda a eternidade. Meu filho colhe, minha filha colhe, meu neto colhe, meu bisneto colhe. Uma atitude de generosidade, de gratidão e de profundidade pode marcar a minha e a sua vida para toda a eternidade. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Que Deus me prometeu, minha filha colhe, o filho da minha filha colhe, o filho do filho colhe. Entenda isso, uma atitude. Nós vamos fechar o mês. Acabou. Esse mês acabou. Mês que vem não sei o que vai rolar. Mas esse mês de recalcular a rota, 5 mensagens. Começamos recalculando, terminamos entendendo sobre romper na profundidade. Entendemos que Deus quer fazer e vai fazer, mas no lugar da profundidade. Na rasura, infelizmente, não dá para querer receber de Deus na rasura, porque você não compromete com quase nada. E é muito bom poder pregar o que Deus mandou. Porque pregar essa mensagem não é fácil não, viu, Tiagão? Não é fácil não, viu? Tem que ter coragem, viu? Não é fácil não. Porque eu não estou pregando para agradar ninguém. Só estou passando aquilo que Deus mandou. Que eu não vou conseguir agradar, acho, nem 10 pessoas. Mas eu perguntei a Jesus. É para mim pregar essa mensagem? Ele falou assim, pregue. Estava lá dentro do quarto orando. Aí na televisão uma pessoa falou assim, ó. Profundidade. Profundo. Falei, meu Deus. Confirmou. É a palavra. Deus falou comigo, pregue essa. Muita gente vai ficar grilado com você, vai embora com raiva. Talvez vai ouvir o escasso, mas você fez o que eu te mandei. Depois que você fez o que eu te mandei, pode ficar tranquilo. Com o meu povo eu vou tratar. Falei, então tá tudo certo. Porque eu também sou seu povo. E eu quero descer profundo. Aonde as coisas acontecem. O que você não vai poder falar naquele grande dia é que você teve um pastor que te enganou. Um pastor que não pregou a verdade. Um pastor que não olhou dentro da bloca do seu olho e falou a palavra verdadeira para você. Aquele dia você não vai poder falar isso não. Ah, meu pastor me enganou, meu pastor foi fraudulento, meu pastor foi enganador. Isso você não vai poder falar não. Naquele grande dia você não vai poder falar isso não. A única coisa que você não vai poder falar é isso. Que eu preguei parte da mensagem e não entreguei o todo dela. Que eu fiquei no evangelho barato, no evangelho fácil, no evangelho com açúcar. Não, você não vai poder falar isso não. Você vai poder falar, eu não quis foi ouvir. Mas que ele pregou a verdade, ele pregou. Que ele falou na minha cara, o que eu tinha que ouvir a parte de Deus, ele falou. Se eu não gostei e fiquei com raiva dele, o problema foi meu. Mas que eu preguei a verdade, eu preguei. Que eu não fui covarde, você vai poder falar. Meu pastor nunca foi covarde. Que Deus mandou ele entregar, ele entregou. Eu tinha outras mensagens, irmão. Para te ser sincero, acho que eu tenho mais de 500 mensagens. Mas eu prego aquela que Deus manda. Não aquela que eu quero. Grave isso. Fecha os seus olhos. Vamos cantar aquela música, última música. E você vai cantando e vai orando aí. Vamos cantar aquela última. Só para o louvor para cá. Pode subir todo mundo. Vamos cantar a última. E nós vamos orar. E nós vamos encerrar a semana. Ou perdão, nós vamos começar a semana. Encerrar o mês. Amanhã nós estamos de jejum todo mundo. Você faz do seu jeito, da sua forma. Só um alimento. Não importa. Você começa fazendo do seu jeitinho e vai dar tudo certo. Cada um faz do seu jeito. Jejum é jejum, só de arroz, só de janta, só de café, não importa. Faz do seu jeitinho e vai dar tudo certo. Amanhã a gente começa num propósito, 100 horas de jejum, vai dar mais ou menos 4 dias de propósito nessa semana, para a gente fechar uma semana no profundo, passar o mês por baixo na profundidade. Eu creio nisso. E eu queria que você só fechasse seus olhos no lugar que você está, e Deus quer falar com você, no final desse culto ainda.
Talvez você quer uma mão na cabeça, talvez você quer algo diferente, mas o Espírito Santo falou, é você e Deus aí agora. Não sei qual que é a oração que você vai ter que fazer. Não sei o quanto raso você está, o quanto de coisa você já perdeu por estar na rasura. Quantos momentos bons você podia ter e não teve. Eu quero te dizer algo. Não resista, só mergulhe. Você não vai afogar não. Ele mediu e era um rio. Rio que dava para passar no nado. De águas profundas. Pode começar a adorar normal, como se estivesse no louvor mesmo, assim, no comecinho do culto. Feche seus olhos, Jesus está te conduzindo ainda. Quebrando os vícios dessa geração, declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome. Vai nesse lugar de água profunda na oração. Entre nesse ambiente. Entra nesse ambiente de águas profundas, igreja. Ansiedade, medo, saiu agora. Clamo Jesus. Teu nome Ele é cura nessa noite, ele é salvação. Ele é libertação, ele é transformação. Essa noite ele quer nos pelas ruas, o nome de Jesus, sobre a escuridão, vai trazer a sua luz, sobre sua família, clama o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome de Jesus. Meu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Levante as suas mãos para os céus nessa noite. Que Deus
Deus te conduza nessa noite a um nível de profundidade, que tudo aquilo que foi semeado todo esse mês sobre a sua vida, que você seja uma árvore frutífera, que você dê fruto, que a sua casa prospere, que a sua vida prospere, que em nome de Jesus, ao ouvir a palavra, que a palavra te dê destino e propósito, que ela te conduza a viver coisas extraordinárias e especiais, que você possa, em nome de Jesus, viver experiências de profundidades da presença de Deus, que a voz do Senhor fique clara, audível, que a sua presença fique palpável, que a manifestação da glória do Senhor seja real sobre a sua casa e sobre a sua família, que nesse culto, dentro desse ambiente, dentro desse tempo de relógio que você passou hoje, que Deus te marque para viver uma experiência de vitória, que a mão do Senhor te conduza a um tempo de profundidade no Espírito, que a mão do Senhor te faça viver experiências com Ele de maneira sobrenatural, que Deus te conduza aí nesse mês que está chegando agora de maneira profética, e que cadeias caiam por terra, que maldições sejam quebradas, que lutas, dificuldades e adversidades sejam quebradas, que jugo seja quebrado, que palavras contrárias sejam quebradas, que toda a força espiritual da maldade, toda arma preparada contra a sua casa e contra a sua vida não venha prosperar, que haja sobre a sua vida um rio de bênção, e que você possa mergulhar na vontade e no querer do Senhor, que Ele te conduza ao rio, o rio de vida, vida nele, porque todas as nossas bênçãos estão em Cristo Jesus. É nele, igreja, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. E a rapa e desce, a rapa da tocou. O nome de Jesus sobre a escuridão vai trazer a sua luz, sobre sua família, lá no santo nome Jesus. Declare pelas ruas Ei! o nome de Jesus. Vai trazer a sua luz sobre sua família, lá no santo nome de Jesus. Aplauda esse Deus bem forte. Aplauda esse Deus de profundidade. Aleluia. Que Deus te abençoe e te leve em paz para sua casa. Que esse mês de junho seja um mês de viver resultados de profundidade, resultados de rotas recalculadas, de experiências transformadoras com Deus. Que Deus te prospere e te abençoe. Está terminado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.